Fala pessoal, Gabriel Monteiro, quarta-feira, 19h08. Fui desafiado pelo Tchetcheco, líder comunitário de São Gonçalo. É o seguinte pessoal, ele viu alguns vídeos que eu gravei e fez o seguinte comentário, que chegou até mim. Senhor Gabriel Monteiro, te desafio a debatermos ao vivo sobre esses confrontos em comunidades. Ninguém melhor do que uma pessoa que mora, vive e trabalha dentro de uma favela para debater com o senhor. Aguardo o convite. Compartilhem e marquem o mesmo até que essa publicação chegue ao mesmo. Bom, estou aqui. Tchetcheco, você é meu convidado para debatermos sobre esse tema que muito acrescenta a comunidade, muito acrescenta a todos nós, população de bem, cidadão de bem. Eu acredito que o que você vai me falar deve ser muito interessante para a gente refletir. Bom, Gabriel Monteiro aqui está, para você falar o que o senhor quiser. Primeiramente, satisfação em conhecê-lo pessoalmente, não conhecia, e é um prazer estar aqui. Bom, gente, antes de começar, já é bom a gente cancelar algumas fake news que já começaram a falar, né? Então, vou ser logo bem direto, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou realista. Eu falo aquilo que acontece real nas comunidades. E também não faço parte de nenhum grupo político, não sou político, tá? Não sou filiado a nenhum partido. Então já estou deixando bem claro que eu já vi alguns comentários que a intenção é se eleger algo do tipo, totalmente fora daquilo que eu penso, daquilo que eu quero para minha vida. Muito bom. Então, eu acho interessante as operações policiais. Acredito que bandido é bandido porque quer. Acho dificultoso a forma que as pessoas estão lidando com esse caso Ágata, que é um anjo que de fato morreu. Ele morreu de uma forma bastante cruel, é uma vítima da criminalidade, porém o discurso que muitos estão implementando é irreal, que a culpa objetivamente é da polícia. Na verdade a culpa é do bandido, na verdade a culpa é de quem porta um fuzil, uma pistola, atira contra a sociedade de bem e deixa os moradores de favela reféns. A verdade é o seguinte, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e o ADA, aqui no Rio de Janeiro, estão deixando a população e as milícias, estão deixando uma população majoritariamente de negros e pardos e pobres como reféns. E eu não tenho como aceitar isso. E eu acredito que as operações policiais devem desencadear para desarticular essas facções e milícias. Ok. Mediante aquilo que você falou, Gabriel, então tudo aquilo que você falou, vamos começar por parte através do que você acabou de falar, correto? Um traficante está portando um fuzil. Como esse fuzil chega até ele? Diversas maneiras. Como? Bom, segundo estudos da Polícia Federal, o maior caminho de fuzis vem de fora, não são produzidos no Brasil. É uma mentira falar que não há fuzil produzido no Brasil. Há sim, e até em favelas cariocas, que não são verdadeiramente fuzis, mas metralhadoras, armas caseiras. Mas a realidade é o seguinte, os fuzis vêm de fora, vêm da América Latina, da América Latina, vem da Europa, vem de países africanos, isso é uma realidade. Isso é realidade. Agora eu quero saber como que ele chega dentro de uma comunidade. Não tem que passar por diversas fiscalizações, se for vir de fora mesmo, tem a Polícia Federal, se for através de vias, estradas, seja lá o que for. E se for através de navio, ou aeronave, ou seja lá o que for, também tem as pessoas cabíveis para falar sobre isso. Como se fala? Fiscalizar isso. Não é? Então, a partir do momento que vem de fora, como a grande maioria, se vem de fora, está havendo falha em algum lugar, correto? Ou não? Não necessariamente. Por quê? Eu reconheço que as polícias devem fortalecer o combate ao crime organizado, sobretudo ao tráfico de armas que é internacional. Contudo, o Brasil é um país continental, o Brasil é um país que faz fronteira com muitos países. Dificulta muito, nossa fronteira é muito grande. Se a gente colocar todos os policiais da Polícia Militar, dos estados, da Polícia Civil, do Exército, da Força Nacional, das guardas municipais, dos municípios, e colocar todo mundo de braço esticado, não chega nem a 10% da nossa fronteira. É praticamente impossível a gente controlar objetivamente e eficazmente as nossas fronteiras. Sim, mas vamos começar a falar um pouquinho mais da realidade.
É uma realidade. Sim. Eu estou te falando, Sim. são dados geográficos e eu não estou aqui mentindo. Agora, não estamos só mentindo. Nós vamos começar a falar, além de dados geográficos, vamos começar a falar mais apuros. A gente veio aqui para falar, vamos começar a falar. Porque a partir do momento que uma arma chega numa comunidade, alguém por fora está ganhando alguma coisa também, ou você acha que não? Não necessariamente. Não. Eu consigo chegar aqui, eu estou no Rio de Janeiro e ir para São Paulo sem ser fiscalizado, sem uma abordagem policial. São muitas pessoas, nós estamos no país com 210 milhões de pessoas e a Polícia Federal tem 13 mil agentes. A Polícia Rodoviária Federal tem um déficit de quase 100%. Não tem como abordar todo mundo. E como algumas armas que são de forças exclusivas de forças armadas chegam dentro de uma comunidade? É porque traficantes compram. De quem? De cartéis bolivianos, mexicanos, da Palestina. Até armas da Al-Qaeda tem aqui. E no caso, traficante, a gente só se encontra dentro de comunidades? Não. Porque as operações ultimamente só têm sido em comunidades? É mentira. A maior apreensão de drogas no Brasil não são nas comunidades, são em estradas e vias. E por que está sendo intensificada apenas em comunidades? Não está sendo intensificado apenas em comunidade. A PRF, que não só de comunidade, está apreendendo muito e como nunca drogas no Brasil. Nos últimos 7 dias, onde tem tido mais operações? No Brasil, vias federais. Aonde tem tido mais mortes? Mais mortes nas comunidades. Então eu te pergunto, nesses horários que está acontecendo essas operações, você é a favor do que está acontecendo? Pelo horário que está sendo feitas as operações, você concorda? Bom, eu acho que o horário há um estudo técnico para isso, que a maioria das operações policiais. Eu não estou dando nenhum dado aqui confidencial da Polícia Militar, a gente está salientar aqui. A maioria das operações policiais são às 6 horas da manhã por determinação constitucional, porque para você adentrar com um mandado de busca e apreensão numa residência tem que ser durante o dia. Isso é a Constituição que manda, no artigo 5º. Que é uma cláusula pétrea também, segundo o artigo 60, inciso 4 da Constituição Federal. Então é uma determinação constitucional. A polícia chega lá às 6 horas da manhã porque a Constituição manda e também é uma jurisprudência classificada do STF. E é isso que tem acontecido? Às 6 horas da manhã, você tem acompanhado isso? Maioria das operações, sim. Sim, a maioria. Em números. Sim. Mas acho que dão problema, geralmente são que horário? Desculpa, que dão problema são todas que dão problema. Porque todas elas a polícia é recebida sob jus de tiro, granada, tiro de fuzil, tiro de ponto .30, ponto .50, pistola. Problema todas as operações dá, infelizmente, porque há muitas pessoas ruins, organizações criminosas financiadas por um bando de usuários de drogas que dão muito dinheiro para bandido, que dá muito dinheiro para essas organizações criminosas atirarem na polícia, deixando uma população boa refém do medo, refém do tiro, refém do sequestro, do estupro, do roubo. A realidade é essa, as facções criminosas que geram problema. E essas pessoas, esses usuários aí que você está falando que gera fundos, os traficantes no caso, vocês acham que eles deveriam se encaixar na parte criminal, na parte da polícia, né? Ou na parte da saúde? Qual cuidado especial que esse usuário deveria ter? Você acha que ele é um criminoso por estar usando drogas? Você acha que ele tem que ser tratado como um criminoso, ele tem que ser esculachado por um policial? Ou você acha que ele tem que ter um cuidado médico para que ele venha estar amanhã depois não usufruindo mais da droga e alimentando, como você mesmo está falando, o tráfico de drogas? Bom, quem tem que ter cuidado e respaldo da justiça, das leis e do Estado é o cidadão que é vítima dessas facções criminosas fomentadas pelos usuários. A realidade é essa. Agora, a gente discutir políticas públicas, políticas criminais sobre a lei de drogas. Bom, o artigo 28 da Lei 11.343 não tipifica verdadeiramente o usuário como criminoso. É uma lei sui generis. Não há medida ali de prisão. Não existe, é mentira. Desde 2006, a Lei 11.343 que vigora no Brasil, não existe nenhuma pena de prisão. Praticamente hoje no Brasil, as drogas estão descriminalizadas. A realidade é essa. Sim, até então a gente está falando tudo de teoria, né? Tudo Sim. da teoria deveria ser dessa forma como você está falando. Se realmente fosse, Gabriel, eu acho que a gente estaria muito avançado. Mas a prática está sendo bem diferente e você tem acompanhado isso. De perto, inclusive, com você. Qual foi o último usuário que morreu na mão da polícia? Bom, sendo aí
transmitido, sendo falado ou algo do tipo nenhum. Mas agora vamos para Os usuários estão. Então, vamos aos fatos. Os usuários estão sendo mortos pela polícia. Porque na Cracolândia da Avenida Brasil, a polícia nunca matou ninguém lá? Porque na Cracolândia, que impera em diversos locais do território carioca e brasileiro, a polícia não mata ninguém? Porque a polícia nesses lugares geralmente não é recebida a tiros. Na Cracolândia, onde tem pobre, negro, pessoas sem R$1 usando crack, heroína, êxtase. Por que a polícia não mata ninguém? É porque a polícia não é recebida a tiro. Por que a polícia não mata ninguém? Nesses camelôs da vida que vendem CD pirata, blusa pirata, cigarro pirata, é porque a polícia não é recebida a tiro. Quando foi que a polícia matou alguém na Uruguaiana? Lá vende um monte de coisa ilegal, um monte de produtos ilegais por negros, pardos e pobres. E qual foi a última vez que a polícia matou alguém lá? Nunca? Uma vez? Uma anedota? É porque a polícia não é recebida a tiros. E nos morros cariocas, onde tem majoritariamente uma população carente, uma população refém, ali impera uma organização criminosa, ou até mais de uma organização criminosa, que utiliza os moradores de favela como escudo para matar os policiais. E quando acontece uma fatalidade dentro de uma favela e morre um inocente, o tiro do traficante parece que passa por cima do morador e o da polícia parece que transficia. Tá, no caso do Ágata, foram todos que estavam lá, eu não posso falar porque eu não estava lá, mas todos que estavam lá, eu até não vi uma pessoa falando sequer que houve confronto e morreu inocente. Por quê? Sinceramente, quando você viu algum morador de favela falar que houve confronto e quem matou foi o bandido, quando morre um inocente na favela? Me fala um caso. Bom, o caso de realmente de ter esse tipo de comentário não... Sabe por que não tem? Porque esses moradores, eles são escudos na mão de criminosos. Eles têm medo. É lógico que vão ter medo. Eu teria medo. Eles moram num local onde a polícia não pode entrar, segundo alguns juristas, segundo alguns políticos, e quando entra, a polícia é hostilizada. Por quê? Porque ali impera a organização criminosa. A organização criminosa defendida pelo PT, pelo PSOL, por diversos partidos fortes no Congresso Nacional, que verdadeiramente deixa reféns os pobres e negros e as pessoas carentes do Brasil, fazendo com que essas facções tenham aumento bélico, aumento do seu faturamento, fazendo com que a sociedade brasileira sofra na mão de bandidos e haja um preconceito instalado, verdadeiro fato público notório contra os policiais. Sim, então vamos lá. Me fala o que o Estado oferece para uma população de uma comunidade na área de cultura, na área de educação, para que essa mesma comunidade venha estar conhecendo outros lados e não somente o tráfico. Cita uma comunidade que tem algum projeto social, alguma coisa para desvincular as crianças do... Você já fez a de comunidade? Já, um monte. Já. Então você já entende a burocracia que é para fazer, correto? Então agora me conte como é que é para você. Então, sinceramente, o Estado é muito ineficaz, o Estado de respeito aos direitos sociais, o Estado não age verdadeiramente nas favelas. As UPPs é um grande exemplo disso. As unidades de polícia pacificadora é um exemplo que o Estado só entrou com polícia, não pode fazer política pública apenas com segurança, não é apenas colocando a polícia com um fuzil no Morro Carioca que a gente vai resolver os problemas de saneamento básico, de educação, de saúde. Verdadeiramente, quem é mais vítima nisso é o morador de favela e também os policiais, porque nas UPPs, sabe quem faz projeto social nas UPPs? São os próprios policiais. Sabe quem faz projeto de jiu-jitsu, de muay thai, de dama, de xadrez? Professores técnicos, professores assistenciais, são os policiais, soldados, cabos, sargentos da polícia militar que abdicam do policiamento a mando do comandante para fazer projeto social. Futebol, como meu amigo de pelotão esquerdinha, que tem 120 alunos ali na comunidade do Batã. E infelizmente a polícia militar não tem estrutura para fazer isso e está fazendo, porque o Estado muitas vezes entra apenas com poderio bélico, e está errado. E não pode apenas entrar também com a educação, porque é uma dicotomia. Sem a polícia, apenas com educação vai dar errado. E apenas a polícia sem educação vai dar errado também. Tem que entrar todo mundo junto. É o professor, é o médico, é o psicólogo,
é o policial. É um trabalho em conjunto, em conluio. Não é um trabalho apenas daquela filosofia do Brizola, que não deixava a polícia militar entrar em morro, fortalecendo o Comando Vermelho, fazendo com que 2/3 da comunidade carioca vivesse sob jus da ilegalidade, no sentido que quem mandava ali no território eram os traficantes, eram os bandidos. Hoje modificou um pouco, hoje é 1/5. Mas mesmo assim temos que modificar mais. Nenhum morador de favela pode ficar à mercê do tráfico de drogas, das organizações criminosas. Eu quero dignidade para o morador de favela. Eu quero que ele tenha uma assistência policial 24 horas, que ele possa ligar para o 190 e tenha uma polícia comunitária. Assim como ele possa ligar para o 193 para chamar os bombeiros, ligar para o 100, atendimento para a mulher, ligar para o atendimento de defesa civil. Eu quero um trabalho conjunto de direitos sociais. Não é apenas polícia, mas a ausência da polícia também vira desordem. Exatamente. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui para todo mundo, gente. Que está dando a entender até que eu estou defendendo os traficantes e sendo contra as polícias. Pelo contrário, eu não estou aqui para defender traficantes e nem defender polícia, nem defender ninguém. Estou aqui para falar a realidade, aquilo que eu vivo, que eu presencio, o que acontece. Então, tudo que o Gabriel está falando aí, eu concordo com ele em algumas coisas perfeitamente, outras não. Tudo isso seria muito bom. Agora, não sei quem está assistindo, provavelmente, você falou que também já tentou fazer, é uma burocracia enorme para fazer qualquer tipo de evento de comunidade. Eu fui fazer um campeonato de futebol na comunidade do Pequena Trindade. Fui pedir autorização da prefeitura, pedir autorização da polícia, pedir autorização de todos os órgãos competentes. E a dificuldade que foi para eu fazer um campeonato de futebol é uma coisa absurda. Fui pedir apoio do prefeito, fui pedir apoio de vereador, fui pedir apoio de ninguém. Ninguém consegue ajudar. Aí agora, se tu chega para um traficante e pede ele apoio, ele vai te ajudar. Agora, os órgãos competentes não te ajudam. Como que eu vou botar isso na cabeça de um morador que o que presta é aquele que vai lá para acabar com o evento e não aquele que está ajudando no evento? Não tem como fazer isso. Não tenho forças e nem habilidade suficiente para falar que aquele policial que está entrando na sua casa, quebrando as coisas que você demorou anos para comprar, ele é o lado bom. E não aquele ruim que você vai lá com uma lista de remédios que você está precisando e dá o dinheiro para você comprar. Com que argumentos que eu vou chegar para um morador de comunidade e falar que aquele que matou a sua filha em confronto com a polícia, porque se está havendo um confronto, é porque armas chegaram lá na favela e outras pessoas que ganharam dinheiro para que aquela arma estivesse lá. E o sistema é tão corrupto e que eles não pensam em acabar, porque acabando o sistema, deixa de alimentar aqueles fortões da polícia militar. Portanto, ultimamente, Gabriel, você tem visto de perto também que as últimas operações têm acontecido apenas em áreas de traficantes. Eu não tenho visto tanta intensidade assim também em áreas de milícia. Mentira. Me fala uma área de milícia, está tendo tanto confronto. Zona Oeste. Me fala uma área, uma comunidade. Uma área, a Zona Oeste é uma área onde teve inúmeros milicianos presos, até um policial militar morto da ativa, que era miliciano e foi morto pela polícia militar. Não, eu quero saber uma comunidade. Não, eu não quero saber uma região, eu quero saber uma comunidade. Eu não sei especificamente o nome das favelas da Zona Oeste, mas do que eu conheço ali, o Batã tinha área de milícia e frequentemente tem operação. Tanto como está acontecendo no complexo? Em números, sinceramente, eu não vou ser desonesto aqui e utilizar de uma retórica mentirosa. Eu não tenho esses números. Quantas operações foram feitas no Complexo do Alemão, que ali domina o Comando Vermelho, e quantas operações foi realizada em comunidades onde domina a milícia? Eu não tenho esse número. Vou até procurar, não sei se existe. Contudo, é uma mentira falar que os milicianos não estão sendo presos. Não, eu não falei isso. Porque se está tendo operação, olha, se o miliciano está sendo preso, foi preso porque houve uma operação. A não ser se ele foi preso em flagrante delito. Sim. Operação não é apenas subir morro. Existem 5 tipos de operações. Entendeu? Muitos milicianos estão sendo presos. Que bom! Eu quero mesmo que o miliciano seja preso, passe pelo devido processo legal e ganhe uma pena eficaz, retributiva, punitiva, para que ele passe muito tempo na cadeia, repensando seus atos e não venha a cometer delitos na sociedade. E você dizer o seguinte, que o problema é que as armas chegam até as comunidades, esse é parte do problema. A arma não atira sozinha, meu amigo. O fuzil do traficante não atira sozinho. Ali é a manutenção, o uso do traficante, do bandido,
utilizando de um armamento bélico para atirar nos policiais, não querendo saber se esse tiro vai matar um morador, se vai matar um policial. Ele quer se livrar da prisão e da morte, atira sem ver. Quantos vídeos as pessoas que estão nos assistindo já presenciaram de traficante atirando com droga rajada, fazendo que uma pistola tenha a função de uma arma automática, mexendo ali na sistemática dela, deixando ela desregulada e atirando em todo mundo. Teve uma operação aqui na Mineira. Conhece a menina Vitória? Possivelmente não vai saber. Foi a menina que tomou um tiro na favela agora, ontem. Cadê os noticiários? Não tinha nenhuma operação policial. A mãe dela também foi baleada. Cadê os noticiários? A Globo soltou uma notinha. Mas não existe nenhum editorial, nenhuma redação de fato. Homenagem, zero. Aí quando morre uma princesa, fazem um marketing absurdo, como fizeram com o marketing com a Marielle. A Ágata é uma vítima, a Marielle é uma vítima, mas estão fazendo um marketing absurdo, protegendo seus verdadeiros assassinos. Sabe quem é um assassino da Ágata? Os policiais corruptos, os usuários que financiam a merda do tráfico de drogas, as organizações criminosas, os juízes que soltam os bandidos, os políticos que fazem as leis serem laxantes, liberando os marginais. É parte de um problema falar que os fuzis estão chegando nas favelas, mas limitar, fazer um reducionismo e falar que o problema é apenas na fiscalização é você desconsiderar o Código Penal, princípio da individualidade. Quem atira também é que financia. Quem atira também é um policial corrupto. Quem atira também é um marginal das organizações criminosas. Quantos bandidos batem nas suas mulheres e ninguém fala nada? Quantos bandidos matam as suas mães e ninguém fala nada? Quantos bandidos torturam moradores de favela porque falam que eles são X9 sem a menor prova, e ainda que tivesse a prova? Experimente falar, você que entra em favela. Experimente falar do Comando Vermelho para você ver o que vai acontecer com você. Eu não quero que você fale mal, porque eu sei o que vai acontecer com você e você sabe o que vai acontecer com você. Eles são bárbaros, marginais, bandidos, cruéis, terroristas. Eles não merecem a dignidade conforme artigo 5º. Eles fazem mal. E o policial corrupto que se associa a esses bandidos merece também, sabe o que é pena de morte? A prisão perpétua. Eu não quero aqui passar a mão para os policiais criminosos. Eu quero que eles se ferrem. Os policiais corruptos, eu quero que eles se ferrem. Mas eu também quero que os associados ao Comando Vermelho, o terceiro comando, o ADA, esses caras que me ameaçam, que eles passam a vida toda na cadeia ou sejam mortos em combate. Porque quando o bem vence o mal, eu comemoro, seja prendendo ou seja matando. Exatamente. Então, vamos começar a falar um pouquinho mais daquilo que você já falou que já fez evento de comunidade, correto? Já. Qual foi o evento que você fez? A minha mãe, não vou falar o nome da minha mãe, Não. Missão Grupo do Amor. Minha mãe tem uma ONG verdadeiramente ONG, com um N, que é uma piada de liberais. É o seguinte, ela tem um trabalho bastante bonito. Eu já falei uma vez de uma live sobre minha mãe. Ela faz evento com moradores de rua, meninas e meninos órfãos, idosos, moradores de favela. Quando caiu o Bumba, foi um dos episódios mais marcantes da minha vida. Minha mãe chegou e falou: filho, vamos lá atender os moradores de favela. Eu não quero fazer um marketing pessoal, eu prefiro não fazer, só estou te falando porque você... Cada vez que eu quero falar, sim, eu tenho que saber isso para... Sim, eu já fiz muito, já fui policial de PP, que é restritamente nas favelas cariocas. Já fizemos muitas festas ali, e minha mãe tem uma ONG muito bonita, mas eu não quero fazer meu marketing. Sim, agora eu quero saber mais detalhes. Como é que você fez? Como foi o processo para você fazer isso? Não pedi nenhuma autorização. Realmente eu entendo que é uma burocracia enorme, e isso faz parte de um país que é mais socialista do que capitalista, porque o Estado, ele intromete em diversas áreas, intromete as ONGs, se intromete nas ONGs, se intromete na iniciativa privada, se intromete nos direitos individuais das pessoas. Eu entendo perfeitamente. Então, você não pediu autorização e fez o evento que tinha para fazer, correto? O evento, na verdade, foi algo emergencial, esse do Bumba, que caiu um morro, inúmeras pessoas morreram soterradas, e a gente levou alimento, levamos palavras de oração também, né? Porque minha mãe é muito religiosa, eu já fui mais. Não, mas você fez algum evento além desse ou só isso?
Eu já fiz alguns eventos sempre ajudando minha mãe. Sim, mas em todos eles você não precisou de autorização, correto? Não. Você precisou de autorização? Não, a gente. É porque são coisas bastante simples, né? Não é nada Um campeonato de futebol para você é simples ou não? Pra mim não tinha que ter autorização nenhuma. Para que autorização? Porque o Estado tem que chancelar isso. E por que quando a gente faz um campeonato de futebol dentro de uma comunidade, a polícia vai lá para acabar com o evento como se todos que estivessem na comunidade fossem traficantes? Sinceramente, Thiago, é um evento de futebol onde o esporte está sendo exaltado ou é um evento do Comando Vermelho, do terceiro comando do Não, dos meus eventos. dos seus eventos? Dos meus eventos. Perfeito. O seu evento é o quê? De futebol. Futebol. E a polícia adentra. Exatamente. Possível... Um caveirão para chegar e impedir a realização do evento. Por quê? Se eu, como se fosse uma pessoa terceirizada, estou levando uma opção de, seja lá cultura, seja lá o de que for, para que os moradores, lá no campo, lá na Trindade, onde eu estou falando, 3 campos, lá é um campo que está há anos parado, anos. Eu consegui fazer um campeonato onde pudesse reunir famílias, jovens, criança, adolescente, idosos, todo tipo de público estava reunido lá. Estava reunido. E, para não falar que eu estou defendendo A ou B, você mesmo pode procurar saber, vai lá no Facebook, os comentários que as pessoas, as famílias em si, as fotos ali, estavam todos. Se eu falar para você se tinha um traficante lá ou não, eu vou estar mentindo porque eu estava lá perto do campo. Não tinha como ficar, vou vigiar se é traficante ou não. Agora, também não tem nada a ver com eu isso. te garanto que pessoas armadas não tinha. Pessoas vendendo droga, não tinha. A polícia foi e a polícia foi lá e acabou. Então, tem que Sem provas concretas. Então, como que eu vou chegar para uma pessoa, um morador de favela, onde eu estou ali fazendo tudo do bom e do melhor, para que eles pudessem... E como que é feito? Muita gente pergunta, como que é feito os eventos? Por acaso, eu preciso de ajuda de traficante para fazer algum evento? Você precisa de ajuda de algum traficante para fazer evento? Você precisa de ajuda de algum policial para fazer evento? Você precisa de ajuda de pessoas, seja lá o que for. Eu não sou ligado a traficante nenhum, portanto eu estou aqui botando minha cara a tapa, sem medo de represálias, e não estou aqui para defender bandido. Só que a prática está sendo bem diferente ultimamente da realidade do que tem acontecido. Hoje em dia, as pessoas da comunidade ficam acuadas quando ficam sabendo que a polícia está dentro. Era para ser o contrário. Era para a gente, quando soubesse que a polícia estava na comunidade, era para a gente se sentir com segurança. Mas hoje em dia a gente não sente segurança com a polícia, a gente sente medo. O que os moradores de uma comunidade estão sentindo ultimamente é medo da polícia militar, é medo de você chegar em casa, você ver sua casa quebrada por policial, seja lá de mal com tudo. Não estou generalizando, não estou falando todos, tá? Só que as polícias estão entrando nas comunidades como se todo mundo que estivesse ali fosse traficante. Se está matando um traficante, se matou um traficante, se matou aquele que está com um fuzil, se matou aquele que está em confronto, aí é o problema dele, sabe? Que a pessoa, a partir do momento que segura um fuzil, segura uma arma, ele tá sabendo que ele tem 2 caminhos, ou é a morte ou é a prisão. Então, o bandido não tem medo de se confrontar com a polícia. O bandido, se tiver que trocar tiro, ele vai trocar. O bandido, se tiver que fazer, ele faz. Agora, nós, moradores, não fazemos isso. Não queremos nem participar desse confronto. Mas, ultimamente, o que tem acontecido é exatamente isso. Ultimamente, são os moradores que viraram alvo da polícia, do bandido, seja lá o que for. Antigamente, não. Antigamente era polícia e bandido, um se mata, um se lasca, um faz e acontece. Agora, o que está acontecendo ultimamente não tem sido isso. Ultimamente, é sempre os moradores que estão sofrendo. São pessoas como aquele caso do Caveirão, que saiu entrando na comunidade Cidade de Deus, se não me engano. Foi o Caveirão Cidade de Deus, que saiu quebrando os barracos dos moradores? Não foi na Cidade de Deus? Foi, eu acho que foi na Cidade de Deus. O Caveirão saiu entrando, derrubando vários barracos de pessoas que, no mínimo que puderam construir durante todas as vidas, todos os anos. Aí chega lá um policial e quebra o pouco que ela tem. Aí vem uma mãe com uma família que não está tendo uma vida digna, como todo ser humano merece, porque o Estado não oferece nem educação, nem saneamento básico, nem lazer, nem cultura, não oferece nada. Aí um pouco aquilo que ela conquistou, chegam os policiais militares, vão lá, quebra tudo. Aí vão botar na cabeça dessa pessoa que o traficante, que depois vai ajudar a construir de novo, está errado, e o policial que chegou lá, quebrou tudo, é o certo da história, não fala como. Vamos aos dados. Primeiro, a Polícia Militar, atualmente, 2019, 400 fuzis, quase 4.000 pistolas, inúmeros revólveres, muitas granadas. Isso desencadeou em quê?
em queda de 744 pessoas mortas no estado do Rio de Janeiro. Queda de número proporcional 21% a menos do ano passado. Menos estupro, furto, roubo, menos extorsões. Então o trabalho da Polícia Militar está sendo eficaz para proteger um lado da sociedade que é o lado mais carente, porque o mais rico, ele não precisa tanto da polícia como o mais pobre, porque o mais rico tem carro blindado, tem segurança, assim como o Marcelo Freixo, não precisa especificamente do 90, consegue resolver o seu problema. Obviamente, em casos específicos pode precisar, mas o mais pobre é que mais precisa. Em casos desse tipo aí, não tem como acordar com isso, não tem como eu chancelar, eu relativizar ações policiais. Ações policiais que geram abuso de autoridade, geram delitos por policiais militares, vamos fortalecer as corregedorias das polícias e punir os policiais, porque os policiais ruins, eles denigrem a imagem de toda uma corporação. Eles estigmatizam os policiais bons, fazendo com que todo mundo esteja na mesma farinha, mesmo saco, como se todo mundo fosse a mesma farinha. Não, existe a diferença do policial do bandido é o seguinte: existem dois tipos de policiais, o bom e o ruim. Já o bandido só existe um tipo, só o ruim. Então fatos que você aí na rua, que os policiais militares abusaram do seu poder, fizeram coisas ruins, vamos lutar para que eles sejam punidos. E não vamos enfraquecer a polícia. A luta não tem que ser contra a instituição, não tem que ser contra a corporação nem contra a ideia. A luta tem que ser contra os policiais ruins. Infelizmente, isso não acontece. Infelizmente, o que eu percebo é uma luta generalizada, colocando o policial bom e o policial ruim como se fossem as mesmas pessoas, rotularizando o trabalho da polícia, enfraquecendo esse trabalho e gerando uma desassistência às pessoas boas, que são as pessoas majoritariamente trabalhadores, estudantes, que não preferiram o crime e sim a vida honesta. Sim, mas até agora você não me deu a receita do que eu te perguntei. Como que eu vou fazer um morador de comunidade que teve seu bem quebrado, que teve parte da sua vida desfeita, que teve tudo aquilo que ela trabalhou suadamente para comprar quebrado pela polícia militar? Como que eu vou fazer um morador com essa cabeça, que perdeu tudo porque a polícia foi lá? Digo polícia, gente, não estou generalizando, eu estou falando que os policiais são ruins, não estou generalizando todos. Estou deixando bem claro para a mãe não falar que está defendendo o bandido. Não estou falando isso. Estou falando o que tem acontecido na nossa realidade. Porque eu não vivo de números. Esses números que você falou aí, é igual falar o índice de assalto, o índice está caindo. Deveria viver, uma vez que isso reverbera diretamente na sociedade, são 744 pessoas a menos mortas. Isso não modifica o seu senso, isso não atrela os seus sentimentos. São 754 famílias a menos chorando hoje. Se você não se ligar a isso, desculpa, você não está sendo humanista. Tá, então... Se você se vincula às coisas boas, você sempre tem que se ligar aos números. Porque os números é a realidade fática das coisas. Porque ficar no abstrato é realmente abstrato, é subjetivo. A gente tem que ir para o concreto. Se menos pessoas estão sofrendo, você quer o quê? Que o morador de favela sofra menos, correto? Então, estou te dando os números. E se os números não influenciam nada, você não quer que esse morador de favela tenha uma vida melhor, porque esses números estão dentro dos moradores de favela também, entendeu? Como você tem que se ligar aos números. Sim, e agora me diga, aí como que eu vou fazer a cabeça desse morador que perdeu tudo por policiais ruins, incompetentes, despreparados, foram lá, destruíram tudo, acabaram com a vida da pessoa, chegou um traficante e ajudou. Como que eu vou botar na cabeça dessa pessoa que o traficante é ruim e quem é bom é a polícia militar? Porque o traficante que gera insegurança, o traficante que está armado ilegalmente, porque o traficante que vende droga, porque o traficante que alicia as crianças, porque o traficante que estupra, é porque o traficante que rouba, é porque o traficante que mata, é porque o traficante que faz guerra territorial, é porque o traficante que aluga arma para um 57 descer para a pista, colocar arma na cabeça do trabalhador, é porque o traficante que patrocina toda hostilidade, é porque o traficante que dá dinheiro para o policial ruim, é porque o traficante que gera ela como escudo, como mero objeto para sua defesa. É assim. E é só o traficante que faz isso? Bom, é o bandido. Seja o bandido fardado, seja o bandido de fato. Mas é isso que eu quero saber. É só as pessoas traficantes, bandidos que estão em comunidade que fazem isso? Bom,
você está querendo atrelar uma... Traficantes. Olha só, você quer fazer um reducionismo. Puxa, gente, olha só, você quer fazer um reducionismo no trabalho da polícia. Como a polícia, como se os policiais militares acordassem 5 horas da manhã, colocassem sua farda, entrassem no batalhão, pegasse sua viatura, entrasse no morro só para fazer o mal. Vou aqui quebrar a casa de todo mundo. Que ser abjeto, monstruoso é esse? Bom, eu já trabalhei em inúmeras patrulhas. Eu, desde 19 anos, eu passei para a prova da Polícia Militar. Sabe quantas denúncias de quebrar videogame, televisão, armário dos outros eu tenho? Nenhuma. Sabe quantas denúncias meus amigos têm? Amigos que vivem comigo? Nenhuma. Esses casos que você está me dando são reducionismo. Isso não é prática da Polícia Militar. Mas é o que tem acontecido. Bom, olha só, se alguns policiais militares desviam de suas funções, eles são pessoas ruins e devem ser culpadas por isso. Mas a gente não pode achar que isso é o número absoluto das coisas. Ultimamente, o que mais tem acontecido, Gabriel, com todo respeito... Ultimamente, o que mais tem acontecido é policial matando sequestrador, é policial matando pessoas de fuzil, é policial dando a vida pela sociedade, é policial morrendo numa troca de tiro para defender uma criança, para defender uma idosa, é policial militar preso porque o juiz o condenou, porque ele deu um tiro a mais na pessoa que estava de ponto 30, é isso que está acontecendo. E você acha que a polícia está bem preparada estruturalmente para fazer tudo isso que tem feito? E o exército de Israel não vem aqui à toa, não vem aqui para tomar banho na praia de Copacabana. O exército americano não vem aqui para ver o Cristo Redentor, vem aqui para se preparar com a polícia militar. Tá, mas o que tem acontecido nas comunidades, você acha que tem tido operações de sucesso, mediante tudo isso que está acontecendo nos últimos 7 dias? Sim, de sucesso. Sim. Sucesso. As operações policiais estão reverberando em um Rio de Janeiro mais seguro. Está o ideal? Não. Está o eficaz ainda? 100%? Não. E está longe disso. Está longe. É por isso que a gente tem que intensificar e não desenfrear o trabalho da polícia. A gente tem que fazer com que a polícia opere mais, que dê mais instrumentos bélicos para os policiais, mais caveirões, mais helicópteros, mais policiais, para que se intensifique o trabalho e os números sejam mitigados da criminalidade. Nós estamos hoje, em 2019, com o menor número de policiais mortos em 25 anos. Número de estupros, já citei aqui, diminuiu. Ano passado, essa época que nós estamos aqui, quase no mês 10, já haviam quase 10 crianças mortas. Hoje são 5. É muito triste, é de chorar. É de passar a noite chorando. Sem ênfase aqui. Realidade. Contudo, ainda assim, foram menos crianças mortas, inocentemente, numa troca de tiro entre polícia e bandido ou bandido e bandido. Temos que intensificar as operações policiais. Não está o ideal, não está o perfeito, mas a gente tem que trabalhar para melhorar e não desenfrear, enfraquecer o trabalho das polícias. Porque quando você deixa a polícia sem força, quem sofre, sabe quem é? É o morador de favela, é o pobre, é o trabalhador. Porque ou ele se alia aos traficantes, às organizações criminosas, ou ele morre. Porque o bandido, ele não está nem aí, sabe? Não está nem aí. O policial militar fez um concurso público, ficou um ano em formação. Um tiro que ele dá, ele tem que justificar para a polícia civil, para a polícia militar. E agora é o bandido. Tem que se justificar para quem? Que perícia teve na arma dos bandidos? Caso Ágata. Quantos bandidos foram prestar depoimento na delegacia? Quantas armas, quantos fuzis de bandidos do complexo do Alemão foram apreendidos para a perícia? Nenhum? E as armas dos policiais foram apreendidas para perícia, não foram? Quem é inconsequente é o bandido. É o bandido que gera essas guerras. É o bandido que deixa o morador de favela fragmentado nos seus direitos sociais. É o bandido que gera uma cultura apoiada por partido de esquerda, que a vítima não é tão vítima assim e que o bandido não é tão ruim assim. Como se existisse uma tese real, verdadeira e honesta da culpabilidade, onde a vítima não fosse tão vítima e o bandido não fosse tão bandido assim. Não, está errado. Eu quero o Rio de Janeiro com uma polícia mais preparada, com mais armamento bélico,
e sem a bandidolatria, sem o culto ao marginal, porque bandido é bandido porque quer. Podia muito bem estar lavando uma louça, vendendo tomate na feira. Por que tem que vender heroína? Por que tem que vender maconha? Por que tem que ficar no radinho 3 horas da manhã falando que a barca está passando? Por que tem que ficar escrevendo que vai matar a polícia? Por que não vai fazer um trabalho decente? Por que não vai cortar uma grama? Por que não vai vender uma maçã na feira? Mas não vai vender uma bananada no sinal? A maioria dos moradores de favela gostam do trabalho da polícia, sabe por quê? A maioria dos moradores de favela, eles não apoiam os bandidos. Infelizmente, muitas coisas acontecem por ordem desses marginais, que não dão outra opção para o morador de favela. Eles têm que ser reprimidos. E toda forma de relativizar o bandido é você enfraquecer os direitos constitucionais do cidadão. Pois é. Agora, o porquê? Você fez tantas perguntas aí do porquê. Por que o Estado não oferece educação suficiente para por exemplo, tem várias pessoas como eu, que são terceirizados, que costumam fazer ações sociais, mas sem apoio do Estado. Como que eu vou dar opção para uma pessoa que se tornou um bandido, um traficante, se a todo momento que ele cresce vendo gente apanhando, gente acontecendo isso? É igual você tem um pitbull. Você cria um pitbull só batendo. Como que ele vai se transformar quando ele crescer? Um pitbull violento. Agora, se você trata o pitbull carinho, como que ele vai crescer? Assim, de tratamento influencia. Assim, exatamente. Assim surgem os traficantes. A partir do momento que a pessoa está na criança na comunidade, é criança, vê lá acontecendo tragédias e tragédias, mortes e mortes, drogas e drogas, armas e armas, e o Estado não oferece algo diferente para ele. Aí surgem os bandidos? Aí surge, na minha opinião, porque a maioria porque ele não tem. Por que a maioria dos traficantes que tem irmão que viveram sob o mesmo jus de sofrimento e cultura e educação não preferiram viver a vida do irmão em cima da vida de honestidade? Por que a maioria dos bandidos tem irmãos e os seus irmãos com a mesma criação não preferiram ser bandidos e sim pessoas boas? A pessoa é bandido porque quer, é mau caratismo. Não existe nenhuma forma de relativizar, de justificar. Quando você justifica uma pessoa entrar no tráfico de drogas, nas organizações criminosas para roubar, traficar, estuprar, você está falando que essas coisas são certas. Não. Sim, é um modo de você relativizar. O bandido é bandido porque quer. A maioria dos moradores de favela que sofreram, acordam cedo, são fragmentados de seus direitos constitucionais, não preferiram o tráfico de drogas, não preferiram o crime. A maioria dos moradores de favela não tem nada a ver com desigualdade, com cor de pele. Essa comparação do cachorro com o ser humano é ineficaz. Com o pitbull eu entendo que é irracional, mas o ser humano é racional. O ser humano, ele pensa, ele sabe muito bem que entrar para o comando vermelho e começar a fazer mal para os outros é algo ruim, e nada vai justificar atitudes criminais do bandido. Não, exatamente. Eu não estou aqui, estou repetindo, eu não estou aqui defendendo bandido e estou sendo contra a polícia. Não estou aqui para isso. Só que eu também acho que o Estado não proporciona nada diferente para que as pessoas que estão entrando hoje em dia façam algo diferente fora do que eles têm feito. Como eu estou falando para você, eu sou uma pessoa terceirizada. Eu quero proporcionar algo diferente de uma comunidade. Porque o Estado... O Estado não oferece nada? O que oferece? Quem tem que oferecer é você, o Estado tem que oferecer nada não. O Estado não tem que oferecer para ninguém nada, ninguém de comunidade, ele não oferece nada? O Estado tem que garantir os direitos sociais, mas Sim. o Estado não tem que oferecer Por que não nada. garante? Quem oferece é iniciativa privada. Por que não garante? E por que não faz? Olha só, você é morador de favela? Sim. Você, desde criança, você é morador de favela? Sim. Sua família também? Sim. Você sempre foi milionário, não é milionário, não é? Nunca fui. Nunca foi. Você, quantas vezes você roubou? Quando eu roubei, graças a Deus, nenhuma. Quantas vezes você matou? Nenhuma. Quantas vezes você estuprou? Nenhuma. O Estado te oferece alguma coisa? Eu tive oportunidade diferente que algumas Você pessoas falou que não têm. teve nenhuma oportunidade no Estado, você não Não, roubou. não, você está esquecendo, não. Você que falou pra mim que nunca teve oportunidade. Você está falando para mim desde o começo que o Estado atrapalha o seu serviço, que a Polícia Militar entra nas suas festas e acaba a festa com caveirão, e você nunca escolheu a criminalidade. Sim. Então, logo, isso não justifica
O seu argumento não justifica. Não, mas eu não estou dos justificando. bandidos. Eu não estou defendendo. Não, você estou sendo tudo que eu falei. Você eu nunca cometeu nenhum crime, você nunca roubou, estuprou, você nunca entrou em nenhuma organização criminosa, mesmo com um Estado ineficaz. Então, Sim. as pessoas que entram para as organizações criminosas, elas não podem ser relativizadas, porque elas entraram por escolhas delas próprias. Sim. E não há nada que relativize, que Mas você acha que minimize não podemos fazer nada diferente? Sim, acho. E por que isso não tem liberdade acontecido? econômica para o empresário, a gente desestatizar o Brasil, a gente oferecer mais dignidade para as pessoas. São inúmeras coisas, são inúmeras políticas públicas que devem serem feitas. Primeiro, afastando o socialismo do Brasil. Não há liberdade econômica para o Brasil. Nosso Brasil está mais perto da Coreia do Norte do que do Chile em liberdade econômica. Hoje o empresário não tem liberdade de empreender verdadeiramente. A gente tem que abrir as portas. São reformas estruturantes, reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a gente intensificar, a gente proporcionar uma reforma tributária. São inúmeras coisas. O que não é relativizando os bandidos. O que não é justificando os bandidos. O que não é achando que o Comando Vermelho faz coisa boa. É isso que não é. Não, Walter, você está distorcendo um pouco das minhas palavras. Em nenhum momento aqui eu estou falando que os bandidos do Comando Vermelho, os bandidos do TCP, os bandidos do ADA, os bandidos da milícia, não estou falando em nenhum momento, estou aqui elogiando e defendendo nenhum deles. Eu só estou falando, quero deixar bem claro, que atualmente o que tem acontecido é que eles, esse ciclo, tanto de milícia, tanto de polícia, tanto de festa, vou dar um exemplo que está chegando agora, festa das crianças, correto? Quem tem feito as festas das crianças ultimamente nas comunidades? Você diminuir os trabalhos sociais apenas para bandidos que são verdadeiros cavalos de Troia. A sua pergunta é intuitiva. Não é intuitiva. Não é. Me fala, quem tem feito os eventos pro Dia das Crianças nas comunidades? Quem tem botado Igreja evangélica, igreja católica, centros dentro de comunidades. Quem tem feito igreja evangélica, igreja católica? Só se for dentro deles, né? Porque nas comunidades não isso tem acontecido. Não, eu Você já está saindo da realidade. A Universal faz, a Igreja da Graça faz, a Igreja Católica faz. Dentro do tempo deles. Não. Eu quero saber do público. Não, mas a maioria, o que você tem visto? O que você tem visto? Quem tem feito as coisas desse tipo de trabalhos meio que sociais dentro de comunidades? Quem tem procurado apoiar? Estou falando. Então, igreja Católica, Igreja Evangélica, ONGs, associações. Você pode citar na própria, inúmeras obras sociais, inúmeras. Não é uma nem duas. Todo dia tem um coletivo. Eu não sou da Igreja Universal, eu sequer sou da igreja. É para salientar isso aqui. Igreja Universal, todo dia. Estou te falando que eu trabalhei muito tempo na Rocinha. Entra um grupo de criança, de adolescente, de pessoas jovens, idosas, de todas as classes sociais, e adentra a Rocinha para fazer projeto social. Limitar e esquecer esses projetos sociais também não vejo como algo glorioso. Sim, mas o que eu tenho visto presenciado em comunidades teve a última operação no complexo Caramujo, a última operação que teve lá. O Caveirão entrou, eu estava lá, não houve confronto, não houve tiros, não houve nada do tipo. A polícia militar entrou, o Caveirão entrou, tá lá temos apartamentos, temos a caixa d'água, não é caso minha vida. O policial entrou, o Caveirão entrou, deu 3 tiros em direção à caixa d'água. Foram embora. Aí eu vou chegar na minha comunidade, onde tem um bandido que oferece coisas para eles, e falar assim: olha só, gente, esse ciclo aqui, que essas pessoas, esses bandidos seguram na arma, são ruins para nós. Foi na caixa d'água, né? Caixa d'água. Tudo isso que tem acontecido nós é culpa deles. Caixa d'água, Caramujo, Niterói, né? Depois eu posso mostrar o vídeo. A polícia deu 3 tiros ali, não foi? 3 tiros ali. Tá bom. Eu vou te falar o que aconteceu ali, porque esse caso... Eu estava lá, tá? Você estava lá, né? Eu estava lá. Show de bola. Deixa eu achar aqui. Esse
Então, eu queria que o... Não, a Polícia Militar, que isso não cabe da Polícia Militar, mas eu queria que o Estado oferecesse, que o Estado apoiasse mais culturas, mais educação dentro das comunidades. Nós precisamos disso. Se o bandido está lá por opção dele, ok, mas vamos fazer com que outras pessoas não chegam, não tenham outras opções para que ela escolha. Porque se ela escolher, existe realmente pessoas que têm má índole, que escolhe o mundo do tráfico. Então essas pessoas têm que ser tratadas como verdadeiros marginais. Agora, tem gente que vai para lá por não ter psicológico, por ter consequências de família, por ter diversas coisas e que nós não... Nem todos. A pessoa pega um fuzil, pega uma pistola, coloca na cara de uma menina e rouba o cordãozinho dela. E se ela não passar o cordãozinho dela, atira na cara dela e vai falar que isso não é escolha própria dele. Vou te contar um exemplo que aconteceu. Não é escolha própria do Vou te acontecer um exemplo. Vou te falar, você me falou da caixa d'água. Sabe por que a Polícia Militar fez a operação lá? Porque eles atiraram na cabeça de um carro. Não, foi antes disso. Eles foi atiraram. antes desse carro. Foi mês passado, se eu não me engano. Mês passado? Foi mês passado. Não foi antes? Qual dia que foi? Dia exato, depois. Mas eu vou te falar porque a polícia atirou na caixa d'água. Olha só. Não, isso foi muito depois. Então, esses bandidos, depois. Então, esses bandidos ficam localizados na caixa d'água. Na caixa d'água? Sim, na caixa d'água onde que é? Lá é água. Existe uma localidade ali chamada caixa d'água. Não, eu não estou falando de caixa d'água mesmo, caixa de água, onde vai água para casa dos moradores. Eu não estou falando de caixa d'água como lugar, deixa eu ver, o Caveirão atirou numa caixa d'água. Caixa d'água, para água vazar. Para água vazar. Pra água vazar. Você filmou isso? Tem filmagem. Você pode colocar pra gente? Ah, tá lá no celular que tá gravando ali. Mas depois eu te passo. Tem filmagem aí? Tem filmagem. Da caixa, não tem filmagem da polícia tirando. Ninguém vai saber que a polícia entrar tirando uma caixa. Mas tem a filmagem da água saindo. Mas a filmagem da água saindo. Mas alguém filmou o policial? Porque se Nunca alguém filmou, ninguém imaginou. A gente coloca agora, tem mais de 10 mil Nunca pessoas ninguém online. imaginou. A gente coloca a cara do policial agora. Você imaginaria que um policial ia entrar tirando uma caixa d'água? Bom, o seu discurso é reducionista. O seu discurso aqui, você apenas citou a Polícia Militar fazendo coisas ruins na favela. Porque então, através do seu discurso, você deveria filmar 24 horas. Uma vez que a Polícia Militar só entra para fazer coisas ruins, então você imagina 100% que a Polícia Militar vai fazer coisas ruins na favela. Não, como eu estou falando aqui, eu não estou generalizando. Eu não estou aqui falando mal da Polícia Militar. Até porque, para mim, a culpa disso tudo, independente se é bandido, se é polícia, milícia, seja lá o que for, para mim, o culpado disso tudo é o Estado. Eu culpo o Estado, até porque tem muitos policiais que são despreparados. Então o Estado é culpado quando o estuprador mete o seu órgão genital. Ué, agora não vamos estuprador. Eu não estou aqui para fazer estuprador. Eu não estou dizendo que estuprador para mim tem que ter pena de morte. Então, mas é culpa do Estado. A gente vai colocar pena de morte para o estuprador ou para o Estado? Como assim? Não entendi. Você falou que a culpa da criminalidade é do Estado. Então, quando o estuprador for pego, a gente coloca a pena de morte para o Estado ou para o estuprador? Do estuprador. Então é culpa do indivíduo. Raciocínio lógico. Sim, mas é culpa do Estado ou do indivíduo? Aí depende do que ele cometeu. Depende do que ele fez. Se ele roubar, é culpa do Estado. Olha se só. ele estuprar, é culpa dele. Não, olha só. A partir do momento. Você teve educação suficiente, não teve? Seus pais te ofereceram um colégio bom? Não, desculpa, não. Eu estudei em colégio público. Mas você teve oportunidade de estudar em colégio público? A minha oportunidade foi meu pai. Vai hoje no posto. Vai hoje no posto de saúde pedir um remédio. Eu não tenho plano médico, eu vou sempre. Vai lá no posto de saúde. Eu não tenho plano médico. E tem remédio. E tem remédio para olha só, eu sou atendido. Você vai no colégio, tem professor. Eu estudei. Você vai no colégio, tem professor? Não, eu tô falando hoje. Esquece antigamente, vamos falar do hoje. Sim, o vídeo eu tô falando hoje. A gente você vai no. Então responde o que eu estou perguntando. Fala. Você vai no hospital, você encontra médico lá para te atender? Você responde. Tá. Sim ou não? Existem médicos. Sim ou não? Sim, existem médicos. Você encontra médico? Como é? No hospital não tem mais médico? Tem um não, mas a maioria dos casos que você vê. A maioria dos casos que você vê. Vamos falar dos fatos mesmo, da realidade que tem acontecido. Você vê bastante médico. Insuficiência pessoal nos hospitais brasileiros? Sim. Sim. Ok. Agora você vai no colégio botar o teu filho para estudar. Aí essa criança que está lá para estudar, chega lá, não tem professor. Chega lá, essa criança não tem merenda. Chega lá, no meio do caminho tem troca de tiro. Chega lá, agora eu quero saber o psicológico dessa criança. Como que essa criança cresce dentro de uma comunidade, vendo tudo isso acontecer
E ela, como que a gente vai trabalhar a mente dessa criança para que ela não venha entrar no É por caminho isso que a ruim? gente tem que intensificar as operações policiais para prender esses marginais De quem é a culpa? funcionam. É porque a gente Você está falando de traficante, eu não estou entrando então, traficante. organizações criminosas. A organização criminosa vai Quem é muito a além culpa dessa crime do De quem é a tráfico. culpa para você? De quem é a culpa dessa criança que não teve essas opções todas que eu te falei? De quem é a culpa? É do pai? É da mãe? É do traficante ou é do Estado? Cara, você Responde faz um não. problema, não é reducionista. Não, eu quero A saber pergunta não pode ser reducionista. Não, eu quero saber. A sua De quem é a pergunta culpa dessa reducionista criança é a dessa resposta. mente? Eu não posso me vincular à resposta, a sua pergunta é reducionista. A culpa são de vários fatores. É do fato do seguinte. O principal, qual é? O principal, calma, olha principal. só. Calma. Eu posso responder? Claro, mas vamos responder. Você está querendo. primeiro. Mas eu. Olha só. Se você faz uma pergunta para mim e você acha que minha resposta que eu nem respondi ainda é errada, então não é uma pergunta, é uma afirmação. Então tá, vamos lá, responde então. De quem é Qual é o problema, primeiro, da Previdência brasileira? É o principal problema, sabe por quê? Porque a Previdência brasileira hoje gasta 10 vezes mais na Previdência com privilégio do que com educação. E quem controla a Previdência? Quem Quem controla a Previdência? Calma. 6 vezes mais com a Previdência do que em saúde. Quase 20 vezes mais com a Previdência do que com a segurança pública. É um problema sistemático. É um problema, é amplo. Você querer limitar a minha resposta é algo complicado. A gente vai ficar no senso comum. É um problema que o empresário, para investir no Brasil, ele tem diversas dificuldades. De quem é o problema? O problema é de um Estado. Do que você mais acabou de socialista falar. do que De quem é o capitalista. problema? Você quer uma resposta Exatamente, pequena? isso. É culpa de um Estado mais socialista do que capitalista. E o que eu acabei de falar, a culpa é do Estado. E você foi contra a minha. Não, Agora você está não, respondendo não. exatamente o que eu Não, queria poder a culpa. Eu vou te explicar, olha só. Então isso Em tudo aí é culpa questão- do traficante? Não, você está é a culpa falando do de direitos policial não sociais. preparado? Calma. É a culpa do miliciano? É a Não. culpa do traficante do DCP, do ADA, do Comando Vermelho? É a culpa de quem? O Não, Estado. Não Então, não é o culpa Estado... do Estado. Não é culpa do Estado. Você Depois acabou você de falar. Calma, olha só. Direitos sociais não atendidos, não exercidos, ainda que positivados. Por que não está acontecendo? Porque existe diversos fatores que atrapalham o serviço do Estado, como o próprio Estado. O Estado se atrelando a ser empresário, o Estado dando privilégio, os direitos sociais. Agora, a pessoa escolher a criminalidade é outra coisa. Mas eu não estou aqui defendendo o bandido. Você me deu duas coisas diferentes. Tá parecendo Você que eu falou tô de aqui para direitos defender o sociais. bandido. Não, eu não tô eu aqui falei defendendo o isso. bandido. Você eu tô tá aqui com falando medo. do que acontece na Com medo que eu comunidade. falei isso? Eu não falei isso. Você Não, mas vamos deixar bem claro, porque dá a entender que aqui você está Deixa eu defendendo a polícia Beleza. militar Não, e eu eu estou estou aqui defendendo a polícia defendendo militar. Eu estou defendendo o cidadão. Não, exatamente. Então fala que nós dois estamos defendendo o Sim. cidadão, aonde ao Eu meu falo por ver, mim, eu não falo por aonde você. ao meu ver a culpa é do Estado. Eu estou deixando bem claro aqui. Eu não estou aqui criticando os policiais militares, eu não estou aqui criticando o bandido, eu não estou aqui criticando. Eu estou aqui aonde eu estou querendo bater firmemente, aonde que os maiores problemas que têm acontecido, não no nosso município, não somente no nosso bairro, como no nosso estado em si, a culpa completa é do Estado. Eu não voto. Bandido não é culpado, polícia não é culpado. Deixa eu terminar de falar, você falar. Beleza. Ok? Então vamos lá. Então, aqui a polícia militar, esses policiais militares que têm feito essas coisas ruins, eles estão despreparados ao meu ver. Os policiais ruins, mas não tem só policial ruim, tem policial bom. Mas porque eles estão despreparados, culpa do Estado que não oferece. Eu vi uma pesquisa, não sei se é verdade, você pode me confirmar. O segundo índice maior índice de morte do policial é o suicídio. É verdade isso? 2. Depende. É o segundo? Depende do estado. Depende do estado. São No Paulo, Rio? São Paulo não. No Rio é tiro. Não, o segundo qual é? O primeiro é confronto, e o segundo é o quê? Então, São Paulo, a pesquisa que eu vi em São Paulo, morre mais policiais vítimas de suicídio do que por tiro. Por quê? Porque não tem um psicológico preparado para isso. Como você falou, o cara sai 6 horas da manhã, usa farda, não sabe se vai voltar, não sabe se vai beijar tua filha novamente, não sabe se vai beijar tua mulher novamente, não sabe se vai fazer nada, vai lá para defender uma sociedade e essa sociedade está contra ele. Então ele já tem um psicológico todo, não tem aquela estrutura, porque o Estado não oferece aquela estrutura adequada para o policial militar entrar numa comunidade. Quantas vezes um policial militar já subiu uma comunidade onde que foi dar um tiro e a arma falhou? E se o bandido estava mirando a arma para ele, dá um tiro nele e pega nele? Então o Estado não oferece a garantia o suficiente para o policial militar chegar lá e fazer o trabalho eficaz como tem que ser feito. Então, para mim,
A culpa de tudo isso que tem acontecido no Rio de Janeiro, seja lá qual for o tema, a culpa é do Estado, a culpa é desse sistema corrupto, onde só está pensando em dinheiro, onde muitas das coisas que poderiam acabar, eles não acabam, porque se acabar muitas prisões que acontecem, onde bandidos são libertos sem passar pela delegacia, como seria o correto. Por quê? Porque eles dão polícia para ser solto por causa desse sistema corrupto, essas leis frágeis que tem aí. Não adianta nada você fazer o seu trabalho, você prender um traficante, como aconteceu na minha casa. O cara foi lá, roubou as cadeiras. Meu irmão trabalha com aluguel de pula cadeira. O cara foi lá, roubou as cadeiras. A gente pegou a filmagem, capturou o bandido, levou para a delegacia. Ele foi solto porque não foi pego em flagrante. É absurdo. Então, como que uma polícia militar vai ter estrutura para esse sistema? Aí prende aquele traficante que é o mais procurado. O traficante oferece 150, 200 mil, ele é solto. Ué, mas calma aí. Então isso aí é culpa do policial que aceitou o dinheiro. Também tem parcela de culpa, como bandido também tem parcela de culpa. Não estou isentando ninguém, mas a culpa principal é do Estado. Não, mas isso também é do Estado. Isso também. Você falou, olha só, rapidinho. Quando os direitos sociais não são respeitados, a culpa é de quem? Porque eu te falei, porque existe um Estado mais socialista do que capitalista. Aí você também falou, mas quando uma pessoa entra na criminalidade, é culpa do Estado? Falou, não, a culpa não é do Estado, a culpa é do indivíduo. Sim. Quando nós temos direitos positivados desrespeitados por falta de condição financeira do Estado, quando o Estado gasta muito em uma coisa que não deveria gastar, como a Previdência, e gasta pouco em que deveria gastar muito, é culpa sim das leis, beleza? Mas quando a pessoa entra na criminalidade, não existe nada que justifica isso. É apenas sim. É apenas isso. Então, a gente está chegando aqui nos nossos momentos finais, como já está escrito ali pelo programado. Aqui. Tá tudo escrito ali. Te recebeu até expor porque a gente bateu na mesa. Ah, mas é assim, acontece. Muito bom. Bom, quais são as suas considerações finais? Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer o convite, tá? E novamente vou deixar bem claro aqui para todos vocês que estão assistindo que eu, Tchetcheco, não estou aqui defendendo bandido. Bandido é bandido, policial. Não estou generalizando os policiais militares, que todos são corruptos, todos são sujos. Não. Eu estou aqui falando que nós na comunidade temos sofrido ultimamente. São, infelizmente, policiais entrando nas nossas casas, quebrando nossas casas. A gente tentando fazer um evento para reunir toda a família. Os policiais militares vão lá acabar. Mas não é porque o policial militar está entrando que ele quer acabar, não. Porque ele está recebendo ordens para isso. Então, para mim, o que tem feito, o que tem acabado com o nosso estado do Rio de Janeiro, é esse sistema corrupto de pessoas, entregado por pessoas safadas, que tem acabado com o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, vou ressaltar novamente, esse debate todo aqui não foi para defender bandido, não foi para falar que sou de esquerda, sou de direita, foi para falar a realidade. A gente tinha que ter muito mais horas para falar de muito mais coisas aqui que infelizmente não deu tempo, mas eu estou aqui novamente para ressaltar isso. Não estou defendendo bandido, não estou discriminando todos os policiais militares, mas o que a gente tem visto e o que tem presenciado é exatamente isso que tem acontecido. Eu torço para um Rio melhor, torço para um Brasil melhor e torço para que, enfim, a gente viva a paz. Porque, ultimamente, o que tem faltado no estado do Rio de Janeiro é a paz para todos nós moradores. Bom, sou policial militar, nunca recebi ordem para entrar na casa de nenhum morador e quebrar as coisas. E acredito que isso seja uma grande falácia. Se alguns policiais militares fazem isso, eles fazem à mercê de suas vontades, do beneplácito, das suas escolhas, e não através de um comando do seu superior hierárquico, tampouco do governador. A verdade é o seguinte, vamos aos fatos. Rio de Janeiro, 2019. Menos estupro, menos roubo, menos furto, menos homicídio, menos cidadão de bem morrendo, 744 menos famílias chorando, mais morte de bandidos, sim. Mais apreensões de armas, sim. Mais apreensões de drogas, sim. Enfraquecimento do tráfico de drogas das organizações criminosas, sim. É isso que nós queremos. A Ágata é um anjo. A Ágata é a vítima de um sistema de narcotraficantes que colocam moradores de favelas como escudos. Utilizam os trabalhadores da favela e os estudantes da favela, esses bandidos, como escudos e como massa de manobra. Nós não permitiremos mais isso. O morador de favela majoritariamente é trabalhador, é honesto, é guerreiro, aguerrido, inspiração para todo o povo brasileiro.
Nós estamos cansados de ver pessoas morrendo, pessoas sofrendo na mão de criminosos. E eles são, não é culpa do Estado, eles são porque eles querem ser criminosos. Eles escolheram a criminalidade. Quando o Estado deixa de oferecer um direito social, nós devemos lutar para que os direitos constitucionais sejam exercidos. Mas em momento algum a gente pode relativizar os criminosos. Eu desejo uma polícia militar com mais pessoas, mais firme, que as operações sejam intensificadas e que nenhuma área do Rio de Janeiro e do Brasil o Estado não tenha domínio, e que as polícias militares, as polícias civis, as instituições de segurança pública não sejam as únicas a adentrarem em favelas, que entre saneamento básico, saúde, professor, psicólogo, assistentes sociais. Não é fazer uma política do Brizola, que proibia as polícias, a polícia civil, a polícia militar de adentrar nas favelas, de fazer incursão e gerar uma organização criminosa fortíssima como o Comando Vermelho. É culpa também do Brizola. Não, nós não permitiremos políticas públicas que enfraqueçam as leis. Existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro normas que devem ser respeitadas. E a gente não pode achar que aquelas pessoas que desrespeitam as leis, desrespeitam os cidadãos, eles devem ser fragmentados, relativizados e justificados. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Gabriel Monteiro, te agradeço. Tietchan. Satisfação, tá? Não às armas e sim aos livros. Tamo junto, pessoal. Ah, desculpa. Tem aqui a agenda aqui. Ó, amanhã eu vou estar na palestra ali na Câmara de São Pedro. Câmara de São Pedro da Aldeia. Às 14 horas. A letra dele é horrível. Tá ali, ó. Depois que mais? Tem entrevista, né? Na rádio Mega Mix, Cabo Frio. Com qual o nome dele? Marcelinho? Isso. Marcelinho às 8 horas. Depois encontro de seguidores, dia 20 de outubro, 14 horas, na Quinta da Boa Vista. E obviamente eu vou estar com policiais de folga voluntariamente fazendo minha segurança. Porque o Rio de Janeiro ainda não está perfeito. A gente tem que fortalecer mais as polícias. A militar e a civil, armar a guarda municipal. Porque durante muitos anos, esse território aqui ficou à mercê de bandidos. E a gente vai mudar isso. Valeu, pessoal. Tamo junto. Irmão, espero que